Opa, é que eu levei um susto agora, eu mesma coloquei. Tá funcionando, né? O seu também? Não, tá funcionando. Tá bom, aí eu sou o Marcos, tá? Gente, boa noite. É com bastante alegria que retornamos a essa casa, né? A casa querida do coração, a casa onde eu comecei minha jornada aqui, na doutrina espírita. Então, hoje nós vamos falar um tema, não vamos nem usar a tela para não fazer confusão. É que na prática eu deixei o papel aqui e eu fui procurar na bolsa, esqueci que eu tinha posto aqui porque eu cheguei mais cedo. Falei, meu Deus, ainda bem que eu trouxe pendrive. Daí ele que percebeu que eu tinha deixado aqui. Então não precisa, melhor assim. Bom, nós vamos tratar do assunto conflitos conjugais e já vou me adiantando que esse tema ele faz parte de um dos capítulos de uma obra bastante interessante chamado Divaldo Pereira Franco Responde, tem volume 1 e volume 2. Nós estamos acostumados a presenciar sempre o Divaldo falando em palestras públicas, né? Hoje a gente assiste o Divaldo na internet. E aí, as pessoas que trabalham com o Divaldo lá no Centro Espírita da Redenção, que é lá onde ele funciona, a Mansão do Caminho, hoje o Divaldo tem inclusive TV, né? Canal de TV e tudo mais. Graças a Deus, eles cresceram muito com todos esses recursos. E então, esse pessoal que trabalha com ele tem organizado obras a partir dessas informações. Acho que está dando eco, não está? Um pouquinho. Já já a gente resolve, né? Se eu afastar mais, eu resolvo. Bom, daí eles organizaram todo esse material. Então, quem tiver interesse em conhecer essa obra, são 2 volumes, dá para comprar pela internet, inclusive, quem tem interesse, né? E o que nós vamos apresentar hoje é baseado nessa obra dele do volume 2, um dos capítulos do volume 2, que trata justamente dos conflitos conjugais. Então, Divaldo, ele aponta 3 objetivos principais da união conjugal. E eu já vou me adiantar que aqui nós vamos falar de união conjugal e nós estamos muito habituados na união conjugal entre o homem e a mulher, né? Que tradicionalmente é assim. Mas nós sabemos que hoje existem muitas pessoas que elas são do mesmo gênero e constituem família e adotam filhos. E eu falo que a gente tem que agradecer essas pessoas, porque o volume de crianças ainda sem lar, dependendo de orfanatos, de lares intermediários, é muito grande. A espera de um lar que as acolha. Então, quando nós falarmos aqui da união conjugal, nós estaremos falando das diferentes situações de constituição familiar, tá bom? Quando o Divaldo ele fala dos objetivos da união conjugal, ele aponta 3 aspectos muito importantes. Então, quando nós aqui estamos encarnados, nós buscamos nos aproximarmos uns dos outros, né? Pelo interesse afetivo. Nós buscamos o afeto, isso é natural, o preenchimento das nossas necessidades afetivas. Por isso que por muitos e muitos anos, por longa jornada, se fala muito do amor, né? Aquele amor romântico entre os casais. No entanto, para a doutrina espírita e da visão da espiritualidade, a união conjugal vai mais além. E ele aponta esses objetivos a mais, que além da gente ter o objetivo da gente atingir o nosso preenchimento afetivo,
atender à troca de necessidades afetivas, também a união conjugal tem um papel extremamente importante de acolhimento dos espíritos que retornam para a reencarnação. Vejamos o quão importante é a união conjugal diante do contexto da espiritualidade. Porque nós sabemos que se na Terra nós temos 7 milhões de pessoas morando na Terra, do outro lado tem 3 vezes mais. Bilhões, eu falei milhões, bilhões, né? Tem 3 vezes mais. Isso significa que, pelo menos para um encarnado, tem 3 ou 2 espíritos lá aguardando, porque gostaria de retornar para a Terra. E aí é importante que hajam pessoas que queiram acolher essas crianças, esses espíritos, que naturalmente passarão pelo estágio da infância. E um outro objetivo que ele aponta também é a oportunidade que a união conjugal dá para que os casais possam, para que os espíritos envolvidos na união conjugal possam ter o seu progresso realizado. E por que vai acontecer o progresso? Porque a constituição do lar, as responsabilidades materna e paterna, e aqui de novo eu reforço, não importa o gênero, né? É muito importante para que os espíritos que serão recebidos sejam acolhidos e também cumpram a sua tarefa do progresso. Então, aquele que acolhe, que recebe, vai progredir, porque vai desempenhar uma série de tarefas dentro do lar, na sociedade, né, de um grande aprendizado. E, por outro lado, quando recebe esses espíritos, também estarão dando a oportunidade para esses espíritos progredirem. E é bastante interessante isso, porque quando esses fatos ocorrem, muitas vezes atenuam os nossos débitos espirituais, porque nós estamos nos dirigindo para o caminho do bem e do amor quando nós recebemos esses espíritos no nosso lar. E esses espíritos, aí nós poderíamos perguntar, bom, mas e quando esses espíritos não são os espíritos afins nossos, são os nossos inimigos? Melhor ainda, porque nós vamos aprender a amá-lo. Porque dada ao fato de nós não lembrarmos do que fizemos, do que fomos nas outras vidas, nós nem lembramos nada do passado, nós também não lembramos as nossas dificuldades que vivemos com esses espíritos. E eles reaparecem no nosso lar, na condição de espíritos, na condição de companheiro ou companheira, na condição de pais, de parentes, né? Então, esses 3 objetivos que demandam o progresso espiritual, tanto dos pais quanto dos filhos, o preenchimento afetivo, né? E a oportunidade desses espíritos poderem vir para a Terra através da reencarnação, são objetivos muito importantes da união conjugal e que as pessoas não param para refletir. Mesmo nós que somos espíritas, né? Mesmo o jovem que frequenta a doutrina espírita, quando encontra alguém, se apaixona, se afiniza com uma outra pessoa, normalmente não chega a pensar nesses aspectos da sua responsabilidade espiritual frente a essa decisão de assumir a união conjugal. Aí, então, o que acontece quando 2 pessoas se aproximam e pretendem juntar suas energias? Eu digo juntar porque quando 2 pessoas se aproximam, elas procuram um ao outro com realmente o objetivo é a afetividade, é oferecer amor e também receber amor, oferecer cuidado e receber cuidados, é respeitar e admirar e ser respeitado e admirado.
esses são os 4 pilares da união conjugal no plano material. E aí, o que acontece que geralmente não dá certo? Ou o que é que leva a acontecer os conflitos conjugais? E daí, então, o Divaldo nos explica o seguinte, ele até usa essa expressão, que quando nós procuramos a união conjugal, nós levamos muitas fantasias. Que fantasias são essas? Nós acreditamos que o casamento ou a união, né? Aqui o casamento também não é entendido como o casamento do papel, oficialização em cartório ou religioso, mas é realmente a escolha de estar com o outro para construir um novo lar, uma nova família. Que esse casamento ele é uma via, como se fosse uma viagem ao país da felicidade. E que o outro é aquela pessoa que fará a complementação das suas necessidades. E ele usa o termo fantasia. Por quê? Porque envolvido com essa questão, muitas vezes a paixão, muitas vezes a gente acha que ama, né? Sem ter muito claro que sentimento que existe nessa relação, uma coisa é certa, que nós apostamos que tudo vai dar certo. Quem é que não se relaciona com outra pessoa que quer constituir uma família e aposta, confia que tudo vai dar certo? E depois isso acaba não acontecendo, né? Então ele fala assim, que todos nós, primeira coisa, cada um dos parceiros traz dentro de si conflitos inerentes à atual encarnação, decorrente da educação, decorrente dos valores que recebeu dentro de casa, decorrente do modelo que teve de relacionamento dos pais dentro de casa. E o outro também traz essas características. E aí, ambos vão conviver juntos e, às vezes, no período de namoro, do enamoramento, essas diferenças não aparecem. É só no conviver no dia a dia é que as diferenças vão surgir. Então, um mais carente, outro menos carente, um é mais cuidadoso, gosta muito de cuidar, o outro não gosta, um gosta de receber, o outro não gosta, começa a surgir as diferenças. Tem gente que não gosta de toque, porque não aprendeu a tocar, não é? E aí, o que acaba acontecendo? Quando vai conviver no dia a dia do casamento, às vezes começa a esperar certas atitudes do outro que o outro não tem, né? Por exemplo, tipicamente é comum acontecer isso. O toque, o abraço, o beijar, independente de que beijo seja, o aconchego, o contato físico. Tem muita gente que tem muita dificuldade. Por quê? Porque cresceu num lar em que não era comum esse tipo de comportamento. E como que era, né, os pais, os avós? Principalmente nossos avós, nossos tataravós, viveram períodos de guerra, viveram períodos de muita luta, de muito sofrimento, uma prole de filhos, né? Que não dava tempo de dar atenção, de carregar, de beijar, de abraçar esses filhos. E muitos levam consigo esses traços, e aí nossos pais não tiveram essas características, alguns pais até repelem, né? Às vezes o filho quer dar um abraço, um beijo no pai, tem pai que não aceita, não gosta, fala, ai, vai para lá, não gosta do filho, né? E aí, o que acontece? Quando vai para a relação conjugal, leva consigo essas dificuldades, que às vezes lá no namoro não aparecia. Por quê? Porque tinha inibição, porque tinha medo de que o namorado não aceitasse, não gostasse. Mas daí, no dia a dia, na adaptação, como ele diz, ocorre uma primeira etapa, que é a etapa da adaptação, começa a surgir essas dificuldades.
E isso pode gerar um distanciamento entre os parceiros. Eu vou usar sempre a palavra parceiros aqui, não casal, tá bom? Então, os problemas começam a aparecer, né? Quando esse encantamento da nova experiência dentro do lar, que é viver a dois, viver uma família a dois inicialmente, começa a surgir naturalmente, porque a realidade de cada um vem à tona. Que realidade é essa? Aquele que é muito ciumento, aquele que é muito possessivo, aquela que é muito possessiva, muito ciumenta, aquele que projeta muita expectativa no outro, né? Começa a surgir, então, uma série de problemas. E um outro ponto que ele levanta também é que filhos, casais, né, ou pessoas, parceiros, vamos usar o termo certo, parceiros, que tiveram dentro dos seus lares pai e mãe, que brigaram muito, que tiveram muitos conflitos, acabam trazendo no seu inconsciente esse modelo, esse padrão de convivência. Então, a gente acaba encontrando parceiros que vivem se arreliando, vivem atritando o tempo todo, ao invés de resolver as coisas pelo diálogo, como Jesus já nos ensinou, porque ele nos ensinou dialogando com aqueles que o procuravam, né? Ele começou dialogando com os seus discípulos e depois ele sempre, todas as vezes que ele socorreu alguém, ele dialogava e ele finalizava: vai e não incorra de novo no mesmo erro, não é? Nós não fazemos isso, nós não apelamos para o diálogo, nós não evidenciamos o nosso amor, porque nós acabamos sendo mais egoístas, querendo mais receber do que dar, primeiro porque temos esse modelo. Depois ele aponta um outro aspecto, que é o egoísmo natural que nós já trazemos dentro de nós. Espíritos imperfeitos trazem dentro de si uma raiz de egoísmo muito intensa. E esse egoísmo nos leva a sempre nos colocar em primeiro lugar. Então, na convivência dos parceiros, há aquele que espera receber muito e o outro não consegue dar. E aí fica difícil entender por que o outro não consegue dar, se durante o namoro era afetuoso, agora não é mais, se durante o namoro era afetuosa, agora não é mais, o que aconteceu? Ao invés de dialogar, de conversar, de procurar saber, de conhecer como que era a realidade do pai e da mãe, a realidade dentro da família, conhecer a origem, nossa, é muito importante, né? Tem um documentário do Papa Francisco na Netflix, bastante interessante, e ele fala sobre o amor. E uma das coisas que me chamou muita atenção, ele falar da importância de nós conhecermos as nossas origens, ou seja, conhecer como é que viveram nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, como é que foi a migração deles. Provavelmente muitos de vocês aqui, como eu tenho, meu avô, ele veio da Itália no pós-guerra e tinha uma outra realidade da cultura italiana deles, que eram broncos, bravos, muito enérgicos, porque na cabeça deles a educação tinha que ser feita desse modo. Autoritários. Então, aí, quando a gente vai encontrar companheiros ou companheiras que têm esses traços, nós precisamos entender a história de vida que vem lá de trás. Hoje tem um modelo na área de psicologia que se chama modelo sistêmico, ou seja, nesse modelo sistêmico, quem faz terapia dentro desse modelo, o terapeuta sistêmico, ele procura saber toda a história, às vezes até a genealogia do seu paciente, e aí ele vai explicando como que os fatos que aconteceram com os nossos avós, os nossos avós, o comportamento, as brigas, vão se repetindo de geração em geração, e chega na nossa.
E nós também continuamos brigando, tendo esses conflitos. Então, o terapeuta ele vai fazer um exercício de perdão, ele vai ajudar o seu paciente a aprender a perdoar. Veja só, gente, Jesus já falava do perdão lá no passado, né? E a gente não entende como é que era isso. E a gente então vai para uma terapia para poder entender que, na verdade, não é a gente que quer ser mal, a gente que quer ser ruim, a gente que é mal educado, que é estúpido. Nós trazemos, nós repetimos a energia dos nossos antepassados na atualidade. Nós não repetimos somente o nosso aprendizado nas reencarnações. Nós trazemos também a história energética dos nossos antepassados na nossa vida. Então, tudo isso influi. Agora, se não há diálogo, não há conversa, nós não vamos entender por que o comportamento daquela pessoa é difícil. E aí nós não vamos cumprir o propósito da nossa união conjugal. E às vezes a nossa união conjugal, ela não aconteceu por às vezes não, ela não acontece por mero acaso. Nós encontramos a pessoa certa na hora certa para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Pode não ser a fulana A ou B, o fulano C ou D. Pode ser alguém que tem aqueles mesmos traços que eu preciso para o meu aprendizado. E a gente naturalmente vai se aproximando e a gente acaba se comprometendo, né? E aí, no dia a dia, é que as coisas se fazem presentes. E tem um aspecto importante que o Divaldo fala, né? Que a união conjugal, ela é um trabalho de desgaste, de ajustamento, de comunhão fraternal e, sobretudo, na área da afetividade e da comunhão sexual. Então, para que realmente os conflitos conjugais eles possam ser eliminados, nós temos que trabalhar justamente isso, entender que estar junto com o outro é um trabalho igualzinho a gente tem que ter com um anel de brilhante. O anel de brilhante ele não sai da terra daquele jeito bonito, brilhoso na mão da gente. Ele sai da terra, é uma pedra bruta. Daí ele precisa ser limalhado, ele precisa ser desgastado, ele precisa ser polido. Depois de polido, ainda ele vai ser trabalhado para se transformar num anel. A nossa convivência no lar, quando ele fala que não é que a convivência conjugal ela é desgastante. Ele fala que para que ela tenha sucesso, ela precisa sofrer esses desgastes, aparar as arestas dos dois. Então, uma outra coisa, a gente achar que existe alma gêmea e que a união conjugal ela é aquela união em que duas pessoas se juntam, se tornam numa só, não é verdade. Duas pessoas se encontram e para que realmente não exista conflitos, ambos têm que manter a sua individualidade na convivência junto. É estar junto, mas manter a sua individualidade. Aprender a respeitar o gosto um do outro. Aprender a respeitar o modo de ser um do outro. Em geral, nós queremos mudar o outro para que o outro seja do jeito que a gente quer. E não como ele pode ser. E aí acaba gerando graves problemas na convivência. E daí ele fala assim, que ele ainda sobre o egoísmo, ele fala assim, que a pessoa que é egoísta, ela pensa que só o outro é que tem que ceder quando tem que tomar decisões, quando tem que fazer escolhas. O que é isso? Ou até mesmo para educar os filhos, né? Os filhos vêm, e daí? Na educação dos filhos, quem é responsável? É sempre ambos. Os parceiros vão decidir com relação à educação, o que fazer, o que deixar de fazer, sempre juntos, sempre conversando. Tem um ditado popular que diz assim, erra muito mais quando
um decide no relacionamento, um só toma a decisão em relação à educação do filho e o outro fica ausente, fica neutro. Por quê? Porque a criança percebe que quando o pai toma a decisão ou a mãe que dirige as coisas dentro de casa, se a mãe disser não, ele suborna, ele vai lá, dribla a mãe e conversa com o pai. E daí o pai às vezes fala assim, sua mãe deixou? Deixou. E às vezes não deixou. A criança é muito esperta, ela percebe, então elas têm que aprender, enxergar que seus pais conversam, que as decisões são sempre mútuas. A decisão é dos dois, certo? E uma pessoa que é egoísta, ela acha que só ela que está certa, o outro não, que o outro não tem que ceder. E isso é um grave erro. Ele fala que a união é uma parceria. E essa parceria significa que direitos e deveres os dois têm. Não é só um ou só o outro. Às vezes os conflitos surgem e aí muitas das coisas que vão ficando entaladas porque não se conversa, vêm à tona num momento de conflito. E mais um detalhe. Hoje, com a propagação do álcool, do jeito que se faz, né, o incentivo do consumo do álcool em churrasco, cervejinha final de semana, em casa, muitas vezes os conflitos vêm à tona justamente quando, após o uso de uma cervejinha, duas, um dos dois escorrega e passa a falar um monte de coisa que estava entalado porque não houve conversa antes, não houve diálogo. Então, mais um motivo para que haja conflito na união conjugal. Ele fala de um aspecto muito importante que a não ser quando o casal resolve, eu digo aqui casal, os parceiros resolvem se assumirem, e logo, bem no início, já começa com conflito, mas não consegue resolver esses conflitos. Ele aponta que muitas vezes já são situações que vinham de vidas anteriores, pessoas que já conviveram anteriormente, muitas vezes como parceiros, outras vezes como pai e filhos, mãe e filha, mãe e filho, enfim, como tiveram relações familiares no passado que não deram certo e eles retomam novamente uma nova encarnação para estar juntos. Daí, ao se deparar com as suas dificuldades na convivência, ao invés de aproveitar a oportunidade, e nisso é legal a gente conhecer a doutrina espírita, nós nos evangelizarmos para aprender a ter tolerância com as dificuldades do outro. Aprender a ser resignado, a aceitar o outro como o outro é, né? Porque senão nós vamos continuar com os mesmos problemas das encarnações passadas se repetindo agora. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar os nossos débitos, nós vamos aumentando a nossa conta bancária. E quando chegar na outra encarnação, nós vamos ter que voltar de novo. E tem aqueles que ainda dizem assim, é muito comum em casais mais velhos, né, ali por volta dos 50, 60 anos, que falam assim, eu tolero essa mulher, faço o melhor que eu posso por ela, porque eu não quero voltar com ela na outra encarnação. A gente não ouve muita gente falando isso, e que é espírita, não é? Se esquece de que não adianta cuidar, não adianta fazer as coisas por fazer, porque não pretende voltar com ela, porque vai voltar. É importante fazer realmente por amor, por vontade, né? Por resignação, por entender que aquela criatura é filha de Deus como nós somos. E como filhos de Deus, todos nós somos imperfeitos. Um tem a unha torta, o outro tem o dedo torto, o outro tem cabelo estranho, o outro... Cada um tem seus defeitos. Seus defeitos físicos que a gente procura esconder. Mas aquilo que são os defeitos da alma, nós não conseguimos esconder.
E é nessas horas que nós precisamos apelar para o Evangelho, para de fato saber ser resignado, ser benevolente, ser tolerante, tudo aquilo que está escrito no Evangelho diante do outro que é uma pessoa problemática. Uma questão que ele levanta, que eu acho que é muito importante a gente não esquecer, é o seguinte: ele fala que existe hoje uma cultura perturbadora e dissoluta, olha o termo pesado que ele usa, que tem criado a necessidade da variação de parceiros sem pensar nas consequências dos muitos compromissos que a pessoa está assumindo. Eu não sei se vocês já viram, mas é muito comum na internet artistas, pessoas assim que fazem a cabeça, né, do jovem hoje. E eu me lembro até de um depoimento da Bela Gil, que é aquela moça que é filha do Gilberto Gil, falando que eles optaram por uma relação aberta. O que é uma relação aberta na linguagem de hoje? É uma relação que os parceiros moram juntos, convivem juntos, vivem juntos, na condição de estar casados, porém, um tolera que o outro saia com outras pessoas, se relacione fisicamente com outras pessoas e vice-versa. E tem muita gente que faz isso. Porque pensa que isso é bom, que isso é interessante, que isso traz novidades, traz rejuvenescimento para a relação. Só que nós aprendemos, e aí vale a pena ler Vida e Sexo, né? Existem várias obras espíritas que falam do papel da sexualidade. A sexualidade é um dos elementos essenciais do ser encarnado, não para a procriação, não para a reprodução. É um dos papéis, mas a sexualidade, ela é uma energia profunda do espírito. E que, quando duas pessoas se encontram e estabelecem relacionamentos afetivos e sexuais, elas trocam energia. E quando os encontros são apenas por interesse físico e não por afeto, ele diz, e essas obras espíritas dizem que há uma sucção de energia, um roubo a energia do outro. E como não existe a troca afetiva, então não há o que a gente chamaria de preenchimento. Quer dizer, um tem relação com o outro fisicamente, mas não tem o preenchimento afetivo, que é o que de fato vai alimentar o espírito. E muitas vezes, nessa troca, os espíritos nos orientam que não se sabe como é a convivência do terceiro elemento, do quarto elemento. Quais são os padrões energéticos dessas outras pessoas com quem esses parceiros da relação aberta estabelecem. E com isso, pode haver um desequilíbrio energético muito grande, levando inclusive a adoecimento físico, aparecimento de doenças, principalmente doenças infecto-contagiosas, e daí se vai lá na origem, e eu falo porque eu trabalhei na área da saúde, se vai lá na origem, o indivíduo não tinha doença nenhuma, mas aquele que teve essa relação aberta, acabou adquirindo uma doença por desequilíbrio energético, que favoreceu o desenvolvimento de micro-organismos contagiosos. E não porque o outro tivesse a doença, mas é comum também quando o outro tem doença. Então, além das doenças infecto-contagiosas, há o risco de haver um desequilíbrio no psiquismo dessas pessoas. E daí se fala assim, e como que vivem naqueles países em que a mulher, em que o homem, ele tem várias mulheres? Como o Jorge Elahá conta uma história dessa, né, que quando eles foram lá para a terra deles, porque ele é judeu, né, foram lá para a terra lá dos pais dele,
diz que ele, conversando lá com o líder religioso, disse: mas como que vocês convivem e podem ter várias mulheres? Ele fala assim: nós sabemos respeitar a cada uma delas e elas se respeitam entre elas. Nós não saímos com qualquer mulher, nós só ficamos com as nossas esposas. Então, isto se chama respeito. Respeito, cuidado, né? Porque eles cuidam. Se tiver 8, 10 mulheres, eles cuidam delas. Então, sabe, são culturas, mas que sabem preservar o respeito. Agora, nós vivemos uma cultura que nós não temos essa poligamia, nós temos a monogamia. Então, nós também crescemos e desenvolvemos o nosso psiquismo dentro de uma realidade cultural que caracteriza o nosso estado energético perispiritual e que vai refletir no nosso perispírito esse tipo de relacionamento. Então, ele fala aqui que o fato de criar, né, que essa cultura, ela cria a necessidade também da variação de parceiros, sem pensar nas consequências. Muitos dos compromissos assumidos na erraticidade superior se desfazem quando os casais retornam à Terra, porque os indivíduos reincidem nos mesmos erros, gerando dissoluções dolorosas. Porque a princípio pode ser em nome dessa relação aberta. Mas depois, um dos parceiros vai gostar de ter essa vida. E aí o outro pode não aceitar. E realmente chega um momento que há um desgaste. E esse desgaste desse tipo de relacionamento cria a necessidade de que a pessoa volte a realmente conviver com aquela que ela se sente compromissada. Então, faça. Então, dentro disso que não é normalidade, Isso. é a questão da normalidade, do respeito de alguns, e de que, na maioria, eu acho que não é a normalidade. Não sei, você fala para mim se é você falou disso aí com vários parceiros, Isso. para eles é normal, mas que não tem a ver com o Evangelho, com a orientação de vida. E o reflexo disso para as vidas Futuras. Então, é que eu acabei de... o que eu acabei de dizer. Quando duas pessoas se encontram e ela sai da relação e vai ter relacionamento com outra pessoa, e essa com outra, ela já é uma quarta, na verdade são 4 pessoas que se envolvem. E há uma troca energética, como eu disse, essa troca energética física acontece, mas ela só satisfaz no momento da relação. Ela só realiza a necessidade sexual, mas ela não realiza a necessidade afetiva. E ainda corre o risco de produzir vínculos afetivos com outros sem ter resolvido daqui. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar as consequências dos problemas, porque o que ocorre quando há esses relacionamentos com múltiplos parceiros? Havendo trocas físicas com múltiplos parceiros, há uma troca da energia, mas na verdade é uma doação, né? No livro Vida e Sexo ele fala muito disso, né? O risco que corre quando uma pessoa resolve ter relações sem compromissos. Às vezes acontece isso com os jovens, não é? Hoje em dia, os jovens facilmente, eles falam de ficar, e o ficar vai de imediato, mal conhecer o indivíduo, já vai para a relação sexual.
Isso gera um dos parceiros, muitas vezes, uma insatisfação. Nem sempre ocorre a realização, às vezes ocorre, e daí por ocorrer uma realização física muito boa, muito satisfatória, eles voltam a se encontrar, só que está ocorrendo o quê? Está ocorrendo um processo de traição com aquele parceiro com que houve o vínculo afetivo conjugal. Isso é muito importante. Então, qual que é a recomendação? Quando uma relação não está boa, ela tem que ser dialogada e tem que se investir para ver onde é que está a causa. Agora, se depois que tudo foi feito não deu certo e decidiu-se que não vai dar certo, primeiro resolve esta, para depois você assumir outro. Isto, na doutrina espírita, é receita. Oi? O que vai acontecer no futuro. Que já vem assim, não é. Já nasce, é que nem uma doença, né? Na verdade, o que você está falando é da questão da homossexualidade. Você tem influência, essa vivência com a. Pode ter, mas como diz, inclusive Jorge Elahá tem uma no YouTube, vocês acham, uma palestra do Jorge Elahá falando sobre homossexualidade. Oi? Tá, só um minutinho só para eu dar essa informação, porque quem tiver interesse, ele fala toda a visão espírita e a melhor visão que eu já encontrei até agora, muito sensata, muito equilibrada, sem críticas, sem censuras, porque nós não devemos julgar o outro. O problema, no caso das relações homoafetivas, não tem, porque o espírito em si não tem sexo. O espírito não tem sexo. Só que quando a gente desencarna, nós não atingimos ainda o período em que nós não precisamos mais do perispírito. Então, nós vamos levar para a espiritualidade os nossos traços da última encarnação, para depois nos prepararmos para voltar aqui para a Terra. Agora, o fato de surgirem pessoas com mudanças de gênero, ocorre isso por vários fatores que não dá para eu falar aqui. Só isso vale uma palestra. Por isso que eu estou sugerindo para vocês ouvirem a palestra do Jorge Elahá. Eu posso pôr depois no grupo para você, eu localizo e mando no grupo de vocês. Mas o que acontece, o problema das relações homoafetivas é um problema de necessidades que as pessoas têm, de lutar para se impor numa situação em que eles estão vivenciando uma experiência nova, que pode ou não ser experiência de expiação. Porque tem muitas pessoas que são homoafetivas e que vêm nessa condição, mas não é por expiação, por prova. Tem muitos que vêm até por missão. Por quê? Porque enquanto a pessoa ela estiver comprometida com uma tarefa missionária, ela não pode se preocupar em ter família, em cuidar de uma família. E no caminhar ela corre esse risco, então ela prefere, ela escolhe nascer nessas condições da homoafetiva. O importante é que não haja, e isso é que a doutrina espírita precisa orientar, é que não haja promiscuidade. E, infelizmente, o que vem ocorrendo na sociedade é uma promiscuidade muito grande, justamente porque nós não estamos sabendo, enquanto sociedade, lidar com essa realidade. Os pais não sabem lidar com o filho homoafetivo dentro de casa. E muitos pais negam e ficam insistindo com o filho, com a filha, para mudar a pessoa. Mas ela não sente isso, é uma questão de alma, é uma questão das condições que ela veio. E nós devemos dar amparo, auxiliá-la, apoiá-la e ajudá-la
a se educar para não se tornar uma pessoa promíscua. Porque a imoralidade não está no fato de ser uma pessoa homoafetiva, mas está no fato da pessoa ter a promiscuidade, infelizmente. Mas aí eu faço a pergunta, e hoje em dia também os héteros também não são promíscuos? Só que a sociedade põe o tapa no olho e não denuncia, acha que é normal, né? Tem mulheres que aceitam companheiros em casa, traindo fora de casa, não é? Por quê? Porque o cara tem dinheiro, sustenta, cuida, às vezes por causa dos filhos. Cada um vai administrar a sua vida como achar melhor, como se sente melhor. Cada um vai gerir sua vida. Agora, voltando para o nosso tema, dentro daquilo que o Divaldo propõe. Ele propõe que nós procuremos resolver os conflitos dentro do lar. E de que forma nós vamos resolver esses conflitos? Mudando as nossas percepções dentro do lar. E é por isso que ele propõe que nós deveríamos, e agora eu estou falando entre nós espíritas, porque a sociedade de fora não é a maioria espírita, né? Mas a gente sabe que as outras religiões também incentivam o respeito mútuo entre os parceiros. E muitas religiões trabalham, inclusive, os relacionamentos entre os parceiros. Entre nós espíritas, nós precisamos primeiro estudar o Evangelho, colocar em prática o Evangelho, criar nossos filhos dentro da evangelização. E se nós não conseguirmos, pelo menos semear enquanto eles são pequenos. Eu vou dizer isso, na minha casa minhas filhas não me seguem. Eu tenho tristeza, por isso tenho. Mas uma das minhas filhas já esteve aqui comigo, ela conhece muito mais os conteúdos da doutrina do que muitas vezes, muitos aspectos, principalmente os aspectos mais modernos dentro da doutrina, ela tem uma visão muito mais ampla do que eu. Conhece, mas não exercita, mas não busca. Vai chegar o momento dela. Mas por que ela conhece? Porque quando foi pequenina, recebeu a semente dentro de si. Então, nós, enquanto pais, precisamos realmente trazer a harmonia dentro do lar. E daí, qual que é os pontos importantes para que possamos trazer a harmonia dentro do lar? Então, ele traz algumas propostas, né? E eu acrescentei outras, né? Que é assim, procurar nutrir dentro do lar o diálogo, primeiro passo. Porque se a gente não conversa, a gente não chega a lugar nenhum. O bom que a gente hoje, antigamente, a gente não tinha televisão, era obrigada a conversar, né? Então, a gente tinha bastante conversa. Hoje, as mídias absorvem a gente. Agora já não é nem mais a TV a nossa concorrente, hoje é o celular, né? Pior ainda. Porque agora virou individual, até os filhos. Mas ter essa consciência de que celular é para o trabalho, não é para ficar dentro de casa quando a família está reunida, né? Procurar conversar com os filhos, porque se os pais dialogam diante dos seus problemas, os filhos vão ver que os pais estão sempre conversando e sempre resolvendo junto, eles também farão isso e se dirigirão aos pais dessa maneira. Outra coisa é a evangelização das crianças. Levar para a evangelização. Eu sei que vocês abriram evangelização aqui, né, mais ampliada agora, mais dias da semana. Quer dizer, trazer os filhos para a evangelização é muito importante. Nós que fomos católicos, nossos pais impunham o catecismo para a gente. Todos nós que fomos lá no passado católicos, nós fizemos primeira comunhão, éramos obrigados a estudar o catecismo, não é? Porque nós espíritas não podemos trazer nossos filhos. Nossos filhos não querem. Os filhos precisam entender que quem tem autoridade dentro de casa são os pais. Eu tinha um chefe que ele falava assim,
Eu digo sempre para minhas filhas que elas só serão donas das decisões dentro de casa quando elas tiverem idade suficiente para se sustentar. Quando elas conseguirem manter sua própria vida, ter sua casa, seu carro, elas podem dizer que elas decidem. Se não, lá quem decide sou eu e minha esposa. Isso era verdade mesmo, porque ele não fazia nada que não conversasse com a esposa. E as decisões eram sempre tomadas em conjunto, né? Então, criança não quer comer, guarda o prato de comida, não precisa brigar, não fica nervoso não. Guarda o prato de comida, quando ela quiser comer, dá de novo essa comida, esquenta e dá de novo, senão manda ela esquentar, se ela tem idade para esquentar, vai comer. Criança relia uma vez, duas, três, ela não relia, ela vai comer durante o horário da refeição. Ter rotinas, ter disciplina, porque se a gente tem disciplina entre os parceiros, os filhos também terão disciplina. Aprender a ter hábitos de leitura dentro de casa, ter conversas saudáveis, evitar palavrões. Por quê? Porque nós, quando trazemos para dentro de casa linguajar muito vulgar, assuntos vulgares e palavrões, ou nós rotulamos os outros, gosta de falar mal da vida dos outros, os filhos vão vendo esse espelho em nós. E aí, o que a gente faz? Os parceiros não podem ficar falando mal da vida dos outros, não. Porque nós vamos atrair para dentro do nosso lar espíritos que têm a mesma afinidade. E aí, nosso lar vai virar uma região umbralina, favorável para esses espíritos. Por quê? Espíritos zombeteiros, espíritos que gostam de obsediar os encarnados, eles vão procurar aqueles com os quais eles têm afinidade. Com aquele que gosta de falar assunto vulgar, de falar mal dos outros, falar palavrão, não é? E às vezes se tratam assim mutuamente. Isso é estranho, é muito complicado. Eu tenho uma menina que me ajuda em casa e ela me conta às vezes o que acontece nas outras casas. E ela vai numa família em que o rapaz é tão bronco, sabe? É uma pessoa formada, tudo com pós-graduação, mas é tão bronco que ele trata a mulher com palavrões e ela acha isso natural. Gente, nós temos que impor respeito. Nós temos que realmente criar dentro do nosso ambiente de respeito. Não é por acaso que Jesus fala do respeito mútuo, né? E a renovação. A cada dia nós precisamos nos renovar. E renovar desde a questão física. Então, cuidar-se, fazer exercício, tomar cuidado com o excesso de gula. Não esperar as coisas ficarem tão ruins que depois não tem solução. Porque depois eu vejo que eu estou acompanhando uma pessoa que ela está desesperada e ela reclama muito do corpo dela. Mas se propõe alguma coisa, nada ela consegue, eu não consigo. Quer dizer, se a gente acredita que não consegue, a gente não vai conseguir mesmo. Então, começar a tomar cuidado quando são jovens dentro do lar, tanto do ponto de vista físico, psíquico, moral e espiritual. Cuidando-se fisicamente, tratar o outro com mais cortesia, com mais ternura, mesmo quando as coisas estão meio entaladas, e a hora que puder, vá conversar, mas dialogar não é esperar brigar para querer dialogar na hora da briga, porque diálogo na briga não combina, não dá certo. E coisas pequenas como surpreender, comemorar aniversário, lembrar da data do aniversário, né? Põe na porta da geladeira, faz alguma coisa que agrade o outro. E isso é para os dois lados, né? Não é só para um ou para outro, não é só para a mulher nem para o homem, não é só para os dois parceiros, tá bom? E manter o diálogo, manter o evangelho no lar. É muito importante para a gente higienizar, pelo menos uma vez por semana, por meio do Evangelho, o nosso ambiente familiar. Tá bom?
Gente, em cima da hora, muito obrigada. Desculpa, tem muita coisa ainda que se vocês tiverem lerem o livro vai ser muito bom. Muito obrigada, viu?